Pessoal, nesse vídeo aqui eu vou passar uma declaração do Pompeu de Matos a respeito do 13º salário para BPC Loas. É o vídeo mais completo de um político abordando esse projeto, falando por que ele deve ser aprovado nesse ano de 2025. Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Pessoal, quem aqui segue o Pompeu de Matos no Instagram, vai lá no Instagram dele, porque realmente ele é um político que eu vejo diferenciado para quem é do BPC Loas. Eu vou colocar o vídeo aqui dele e a gente conversa na sequência. Bora lá então, pessoal, para o vídeo do Pompeu de Matos. Olá! A Câmara analisa a proposta de criação de uma 13ª parcela para as pessoas que recebem o benefício de prestação continuada. Hoje, quem recebe o BPC, que equivale a um salário mínimo, só tem 12 parcelas anuais. O Palavra Aberta vai conversar com o autor do projeto, o deputado Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul. Deputado, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Por que o senhor apresentou essa proposta? Primeiro, um prazer, Vânia, falar contigo, com todos os telespectadores, povo gaúcho e brasileiro. Tu sabes que todo mundo no Brasil tem 13º. Eu tenho, sou deputado. Tu tens, é servidora da casa. Os senadores têm, o presidente da República, os empresários, todos que têm carteira assinada, cada servidor público, mais do que isso, os aposentados, pensionistas, todos temos 13º salário, menos um segmento da sociedade, o BPC. Exatamente o mais pobre e quem mais precisa. O BPC é entregue ao pobre dos pobres. Porque só pode receber BPC aquela família que tem uma renda per capita de um salário mínimo dividido por 4. Ou seja, R$380. Quem vive com R$380? É muito difícil. E além disso, tem que ter naquela família uma pessoa com deficiente. Uma pessoa deficiente ou um idoso com mais de 65 anos. Olha, é o quadro da dor. É uma coisa assim muito difícil. E esse segmento da sociedade, que somam 6.200.000 almas, 6.200.000 brasileiros e brasileiras, quase 300.000 gaúchos, que é o meu estado, que não recebem 13º. Então, é uma injustiça muito grande. E o Brasil pode pagar. O Brasil é um país rico e de um povo que não é respeitado, acolhido, reconhecido. Então, por isso eu brigo há mais de 10 anos com esse projeto. Apresentei, não aprovaram, apresentei de novo e eu nunca desisti. O último é de 2022, ou seja, já está tramitando faz quase 4 anos. E eu quero que seja pago o 13º. E estou peleando aqui na casa, estou dialogando com o ministro Carlos Lupe da Previdência, dialogando com a Casa Civil do governo federal. Eu tenho certeza que o presidente Lula vai saber compreender isso. Aliás, eu quero aprovar esse projeto esse ano em homenagem ao Papa. O Papa Francisco é o Papa mais generoso que houve entre os papas no mundo. Ele defende a pobreza, ele acolhe, ampara, entende os diferentes e as diferenças, tem esse olhar generoso. Pois eu vou dizer para ti, se o Papa estivesse aqui, ele ia inspirar os deputados e haverá de lá de cima nos inspirar, nos iluminar para a gente aprovar esse projeto para atender as famílias pobres, as famílias mais carentes, porque são os que mais precisam, os que mais merecem e os que não têm. Então, o senhor estava falando de que o Brasil pode pagar. Aqui tem a exigência de que os projetos apontem de onde vêm os recursos. É um recurso expressivo nessa medida? E o senhor acha que é possível encontrar dentro do orçamento um lugar para ele? É possível, perfeitamente possível. O Brasil tem um orçamento enorme de 5 trilhões e 880 bilhões. Nós pagamos 2 bilhões de juro. É o juro, do pai do juro, do avô do juro, da praga do juro. É só diminuir um pouquinho do juro, que sobra um troquinho, é centavos. O que é migalha para o governo é pão na mesa do BPC, das mães do BPC. Olha, só quem tem uma pessoa com deficiência em casa, só quem tem uma pessoa idosa em casa, com mais de 65 anos, muitas vezes doente, precisando de muitos apoios, vai compreender o que eu estou dizendo. Mas isso é fundamental. Ora, se todos no Brasil têm 13º salário, e eu me recordo, se tu pegar as notícias
do jornal O Globo, lá em 1960, quando falava em criar o 13º salário, no governo João Goulart, eles diziam que o povo ia perder o emprego, os empresários iam quebrar. Criaram o 13º salário, todo mundo recebe, os empresários ficam felizes quando vem o 13º porque gastam nas suas lojas, o trabalhador quando recebe fica feliz. Esse não é problema, nunca foi problema e não será problema buscar fontes de recurso para pagar o 13º do BPC. O senhor se refere também no seu projeto ao programa Bolsa Família, né? O programa, vamos dizer o nome oficial, Auxílio Brasil. Quer dizer, realmente, deputado, é a parcela que tem maior insegurança social, né? São as pessoas mais pobres, as pessoas mais humildes, as pessoas necessitadas, pessoas que não têm vez, que não têm voz e que até nem voto têm, mas que precisam de dignidade. E esse é o meu papel aqui no parlamento. Eu estou aqui no 6º mandato e vi quanta coisa acontecer aqui nessa casa. Mas se tem uma injustiça que estão fazendo, é exatamente com as pessoas mais humildes, as pessoas mais pobres do Brasil, que são as que mais necessitam e que precisam desse auxílio. Tanto o Auxílio Brasil quanto o BPC precisam do 13º salário. E, deputado, o senhor sempre chama atenção para a importância da antecipação do 13º para aposentados e pensionistas. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Veja bem, aliás, essa luta começou em 2020, quando da pandemia. Ali, ainda era o governo do presidente Bolsonaro, todo mundo recebeu um auxílio emergencial. Quem recebeu menos, recebeu R$3.000. Alguns 4, 5, até 6, 7 mil reais. O que o aposentado recebeu? Recebeu o que o peixe faz lá no Rio Uruguai. Nada, nada, nada. Não recebeu nenhum centavo. Aí nós começamos a pressionar o governo para então antecipar o 13º e o governo, por livre e espontânea pressão, antecipou em 2020. E nós continuamos a pressão, 2021 antecipou novamente, 2022 outra vez, chegou 2023, trocou o governo. Mas eu não mudei de lado, fiquei do lado do aposentado. Pressionamos o governo do presidente Lula, que também antecipou em 2023, 2024 foi antecipado e agora 2025 também. Por conta disso, lá em 2020, eu apresentei um projeto chamado 14º salário. Não é permanente, só para compensar as perdas lá da pandemia, para pagar uma vez. Porque, veja bem, para o 13º voltar para dezembro, depois de 5, 6 vezes pago, só se pagar uma vez o 14º salário. Então, eu luto pelos aposentados, porque na pandemia, quem botou pão na mesa, a boia no prato, foi o vô e a avó. O filho sem renda, o neto desempregado, o velhinho, a velhinha, foram que socorreram aquelas famílias. E, no entanto, não tiveram amparo nenhum de governo nenhum, a não ser a antecipação do 13º salário. Então, nós queremos continuar a pedir a antecipação do 13º e este 13º só vai voltar para dezembro o dia que aprovarem uma vez o pagamento do 14º. Porque se não for isso, teria que, para voltar ao normal, o 13º, teria que esperar 1 ano e meio sem pagar 13º. Qual é o governo que aguenta? A crítica, o pau pega. E o aposentado não tem como suportar ficar esperando 1 ano e meio sem ter o 13º. Por isso, nós lutamos pela antecipação do 13º e brigamos por um 14º, para que, uma vez pago o 14º salário, o 13º volte, então, definitivamente para dezembro. Pois é, o senhor chamou atenção para essa questão da economia. Quando se antecipa o 13º salário, você cria um outro mês de boas vendas no comércio, né? Natal é sempre o melhor, é a melhor época do ano para o comércio. Quando você consegue antecipar, esse dinheiro em geral vai para o consumo, né, deputado? Se trata de uma renda muito baixa. Ninguém guarda no colchão, tampouco no travesseiro e muito menos no cofre. Esse dinheiro entra na mão do aposentado, chega na conta, no banco e já vai para o mercado, o que comprar são as melhores alternativas. Então, o aposentado, ele faz com que esse dinheiro gire. Tem cidades que o recurso do aposentado é mais que o FPM do município. Tem cidades que vivem em função da receita do salário do aposentado. Então, nós temos que respeitar o aposentado, acolher o aposentado, entender o aposentado, valorizar o aposentado. Porque estes aposentados de hoje eram os trabalhadores de ontem, que carregaram cada cidade do Brasil na munheca, nos braços. Carregaram cada estado nos ombros. E carregaram o Brasil nas costas. Então, nós temos que aprender a respeitar e dar dignidade. Por isso, a antecipação é boa, é necessária. Está acontecendo, vai acontecer, eu vou continuar brigando para que ela aconteça sempre, até que um dia eles paguem pelo menos uma vez o 14º salário. Eu tenho lado, e o meu lado
ao lado do aposentado, da aposentada e dos pensionistas gaúchos e brasileiros. Muito obrigada, deputado. Nós conversamos com o deputado Pompeu de Matos, do PDT. Pessoal, e como eu disse, o Pompeu de Matos, além de estar do lado dos aposentados e pensionistas na luta pelo 14º salário, foi o único político que eu vi esse ano vindo a público defender o 13º para o BPC. Então não adianta ficar o pessoal lá brigando, fazendo videozinho bonito, mas o que interessa é o povo, ninguém tá olhando. Pompeu de Matos tá aí mais uma vez colocando a boca aí na frente das câmeras e defendendo vocês aí pro Brasil inteiro. Então a gente tem que dar valor, tá bom, pessoal? Esse é o vídeo de hoje, foi um vídeo um pouco diferente e eu te espero aqui para o boletim de amanhã. Muito obrigado a todos.